feminismo quer tornar um crime a masculinidade. Há mais de 300, 400 anos, o inimigo vem trabalhando para destruir a masculinidade, para desconstruir todo o conceito de homem, para sufocar, aniquilar qualquer ação que o homem faça dentro da sua função original que foi estabelecida por Deus. Masculinidade e machismo são coisas completamente diferentes. Nós precisamos ter conhecimento. Nós, cristãos, estamos muito no raso nesse tempo. Curte, comenta e compartilha nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Nos ajude a trazer e a levar essas mensagens o mais longe que nós conseguirmos levar. Nós precisamos de buscar mais conhecimento, mergulhar mais fundo dentro da palavra de Deus sobre esses assuntos, para termos convicção de fé e sermos uma muralha, nos tornarmos uma muralha contra as doutrinações e as mentiras do mundo. Quando eu falo sobre masculinidade, eu estou falando dentro da palavra de Deus, dentro da ordem de Deus, dentro do que está na Bíblia, porque o cristianismo, ele existe, ele existiu, Jesus veio para tirar os homens da condição em que estavam, da condição ruim, péssima em que estavam vivendo, em todos os sentidos. O cristianismo, ele transforma tudo que era ruim, tudo que era mal e leva todos a viverem uma vida melhor. Se o homem ele era presunçoso, orgulhoso, se ele humilhava, se ele maltratava, se ele pisava a mulher, quando ele vem para o cristianismo, ele vem assumir uma masculinidade dentro da ordem de Deus, dentro do que foi estabelecido por Deus. Ele passa a se conhecer e a saber como ele tem de agir. Quando a mulher está lá fora, que ela não tem noção de nada, e ela vem para Cristo, ela vem e é transformada, o caráter é mudado. Isso é o cristianismo, é dentro desse padrão que eu sempre vou estar falando aqui. Eu não vou estar falando de masculinidade dentro do padrão oferecido pelo mundo, porque esse padrão está acabando com todos, é um padrão oferecido por Satanás, por homens que se tornaram, não é, monitores do inferno, que foram construídos e foram colocados, não é, intitulados como teóricos, não é, como pesquisadores. Foi dado para eles títulos que eles não têm, que eles não possuem. Homens que não aceitam Deus, que não aceitam princípios morais, porque quem não aceita Deus aceita tudo que o inferno oferece. E o inferno não oferece nada de bom. Então, nós não nos pautamos nesse padrão. E nós precisamos conhecer profundamente qual é o padrão que está na Bíblia. Quando Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará, você tem que conhecer. E conhecer não é ter noção. É conhecimento profundo que ele estava falando. É conhecer profundamente ao ponto de um homem, como eram os discípulos ali, simples, comuns, se tornarem extraordinários, transformarem o mundo inteiro. É isso que ele estava falando. Nós erramos não conhecendo as Escrituras, porque não conhecendo as Escrituras, o poder de Deus não se fixa, não é convicto dentro dos nossos corações, e nós não conseguimos ter uma vida que é uma muralha contra o mundo, ou seja, não conseguimos nos proteger, não conseguimos ter convicção de fé, não temos argumento para, quando o mundo chega, a gente rebater e a gente defender a nossa fé. Nós precisamos ter conhecimento dessas coisas simples e precisamos sair do raso e ter conhecimento profundo dentro da palavra de Deus. Esses movimentos sociopolíticos, o feminismo, todos os movimentos derivados de todos os abismos profundos do inferno, eles vêm para destruir e nós não falamos com base nesses movimentos, porque o que como eles se constroem? Destruindo padrões mentais de conhecimento. Eles construíram meios, eles pensaram e eles criaram meios de destruir padrões mentais construídos há milênios, que foram orientados por Deus, construídos por Deus e colocados no ser humano.
o que a Bíblia diz? Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, todo o teu corpo será tenebroso. Nós temos noção do que é ser tenebroso? Então, quando os nossos olhos passam a ver as coisas de modo distorcido, todo o nosso corpo passa a ser tenebroso. Como pode ser um templo de Deus tenebroso? Tem ideia do que é essa palavra? A fé vem pelo ouvir, então eles vão ficando, falando, entulhando lixo no interior. Nossos olhos passam a ver diferente, todo o nosso corpo passa a ser tenebroso, monstruoso, um lixo. Precisamos entender que precisamos conhecer e erramos em não conhecer profundamente quem somos, nossas capacidades e o que nós podemos. Não adianta falar dessas coisas porque as mulheres não vão querer abrir mão dos direitos conquistados. Direitos conquistados? Que direitos conquistados que as mulheres do mundo conquistaram? Que levaram a maioria das mulheres hoje a viver sufocadas ali, sendo oprimidas, tendo que trabalhar para manter o seu sustento, não tendo mais um responsável por elas. O homem não é mais responsável. Elas não querem se submeter a ninguém e não se submetendo a ninguém, não se submetem a Deus, porque essa é uma ordem de Deus. Foi Deus que estabeleceu, porque dessa forma o homem se estabelecia a Cristo e Cristo era o cabeça do homem e a mulher se submetia ao homem que tinha como cabeça Cristo. E todos ficavam numa situação abençoadora, porque foi assim que pessoas que estavam em cativeiros terríveis foram libertos. Foi assim que Jesus libertou aquele povo. Foi assim que o povo da igreja primitiva foi liberto. Cada um entrando dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus, sendo transformados, passando a ver o mundo e o outro de uma forma melhor, não de uma forma pior. O Evangelho de Jesus vem para quebrar essas trancas de ferro, essas cadeias do inferno que prendem as nossas vidas e que nos fazem ficar cativos e oprimidos debaixo das mãos de Satanás. É incrível encontrarmos esse tipo de narrativa até dentro de nossas igrejas, mulheres dentro de nossas igrejas achando que as mulheres conquistaram algum direito de não ser oprimida e ser humilhada nesse tempo. Nesse tempo, as mulheres estão sendo oprimidas lá fora pelos patrões do mercado de trabalho, sendo humilhadas, envergonhadas no mundo, sabe? Tendo condutas vergonhosas, não é? Porque buscando ali afetivamente um parceiro, porque ficam quebradas emocionalmente, e ali elas se humilham e se submetem a terríveis humilhações lá fora no mundo, muito pior do que o que acontecia dentro de casa, mas ser humilhada dentro de casa não estava certo. E por isso Jesus veio, por isso o Evangelho de Jesus transformava homens desse tipo, transformava esses relacionamentos em relacionamentos abençoadores. E é isso que o Evangelho de Jesus faz ainda hoje. Se o homem humilha a mulher, ele não humilha mais. Se a mulher era histérica, nervosa, não é? A mulher rixosa, ela não é mais. Todos passam a ser melhores dentro do Evangelho de Jesus. Então, quem disse também que no passado as mulheres eram oprimidas? Quando a gente fala, a gente usa essa narrativa aí do mundo, né, que eles trouxeram, foram assim que eles foram destruindo a mentalidade das mulheres. Nós não enxergamos aqueles homens que trabalhavam em situações penosas e muito difíceis, porque hoje nós temos vários instrumentos para os homens poderem trabalhar. Nós temos transportes para que eles possam ir e vir com mais facilidade e distâncias, mas naquele tempo que elas falam que as mulheres eram humilhadas, as mulheres estavam dentro das suas casas e os homens tinham que sair para buscar muitas vezes nas costas o suprimento para manter aquela casa, porque não tinha um meio de transporte para buscar e para trazer. E não era para trazer só para ele e para a mulher, que já seria muito pesado. Era para trazer para ele, para a mulher e mais 10, 15 criancinhas só, filhos. Só isso. Ele tinha que suprir, ele tinha que manter
uma casa desse tipo, ele tinha que matar um bicho, uma anta, um veado, um animal e trazer nas costas, ou trazer arrastando quantos quilômetros, uma distância terrível, e chegava em casa feliz porque ele tinha conseguido comida, e a mulher ficava feliz porque ele tinha conseguido trazer aquele bichão, sabe? Que ia dar para durar muito tempo, e aí ela ia ali ajudar a cuidar, a tratar daquilo, e aquilo ia durar muitos dias para eles, ia ser bênção dentro da casa deles. Era essa a humilhação que o feminismo fala, porque trabalhar, a mulher sempre trabalhou para ajudar. Trabalhar não é uma conquista, trabalhar fora e ser humilhada fora de casa e em lugares perigosos, estar submetida ou se submeter a homens perigosos e criminosos e está passando por esse tipo de situação e ali verdadeiramente ela está suscetível de cair na mão de abusadores, essa é a conquista do feminismo. Masculinidade não tem nada a ver com machismo. Machismo é um termo criado e ele está no dicionário porque eles têm que popularizar essas coisas, eles têm que colocar isso daí né, em todos os holofotes, em todos os outdoors, né, que o machismo, o homem mau, o homem bruto, o homem ignorante, que a masculinidade leva o homem a ser ignorante dentro do padrão de Deus, o domínio próprio reina. O homem tem essas características de agressividade, até para que ele possa mesmo agir em todas as circunstâncias, para ele poder construir uma casa do nada, cortando uma árvore sem serrote, ele tinha que ter mesmo muita agressividade, esse impulso de agressividade. Ele tinha que ter foco e concentração, características fortes, pontos fortes masculinos. Ele precisava dessas características para vencer uma onça, um leão no lugar que tem leão, um urso no lugar que tem urso, animais perigosos, violentos, com pouca arma, porque depois foi descoberta a pólvora. Mas quanto tempo levou para que os homens pudessem ter uma garrucha, uma espingarda para se defender e defender a sua família? Mas o homem, esse bruto, esse ignorante aí que eles falam, que humilhava a mulher, ele defendia. Ele expunha a vida dele para poder defender a sua família. Então, sabe, a masculinidade, essa agressividade do homem, ela é necessária, precisa existir para poder proteger a família. Homens que ficam com o bebezinho no colo, né, ajudando a cuidar de neném, não protege mulher, não protege família, não é serviço do homem lavar louça. Hoje, como a mulher tem ajudado fora e tem saído, sim, eles têm que ajudar, eles têm mesmo que cumprir esses papéis, mas eles não têm de deixar suas características de proteção. De jeito nenhum. Porque quando a mulher ajuda, ela não tem obrigação de fazer isso, ela ajuda porque há necessidade. O papel é dele. Quando ela ajuda, os dois têm de se ajudar, têm de ter compreensão dessas coisas. E pela palavra de Deus, o homem tem de se conhecer, saber quem é, ter domínio de si mesmo, e a mulher também ter domínio de si mesmo. Porque nós não temos força física, mas nós temos força de fazer o mal. Nós temos uma força terrível para manipular e usar situações a nosso favor e destruir, porque nós somos imagem e semelhança do homem que foi criado, imagem e semelhança de Deus. Nós somos, homem e mulher, seres extremamente poderosos no mundo espiritual. Tanto que os demônios, eles só têm algum poder sobre nós quando nós damos lugar, eles vão dar sugestão e nós vamos fazer. Esses movimentos de esquerda, eles só têm o poder de destruir, estão destruindo como estão destruindo, porque eles dão a sugestão e nós fazemos, senão eles não têm poder algum, porque homem e mulher são seres extremamente poderosos. Somos cristãos, e os homens cristãos em todo o mundo, que ele chegou, que era miserável, ele tornou próspero. Não, cristianismo não se fundamenta em estar pobre e continuar na pobreza, na miséria, na desgraça. Havia promiscuidade, saía da promiscuidade. O mundo era limpo e livre. Porque é isso que o cristianismo faz, e é isso que é masculinidade. É continuar sendo homem, cumprir o propósito de Deus e ter domínio de si mesmo, domínio das suas características, saber que hora que ele tem que avançar,
como que ele tem que usar esse potencial que Deus deu para ele e quando ele tem de usar, se conhecer e ter domínio disso mesmo. Machismo não existe, homem violento, e as características do homem serem violentas é uma mentira criada no inferno. Masculinidade existe e ela tem de ser aplicada porque ela foi criada por Deus e essa é um constitutivo da imagem de Deus, sabe? Está na imagem, no ser imagem de Deus, ser forte, capaz de vencer tantos demônios das trevas e o inimigo só poder atuar se houver legalidade, se o homem seguir a sugestão do inimigo. Essa é a força da masculinidade, dele ter essas capacidades aí, tanto física quanto espirituais. Isso é masculinidade de Deus, e saber controlar e dizer não para as trevas e dizer sim para a luz. O cristianismo gerou homens imitadores de Cristo que espalharam homens bons e maravilhosos e poderosos pelo mundo, que limpavam o mundo de toda a opressão, de toda a malignidade que existia no mundo. Então, a masculinidade é o que protege o mundo e é o que nos leva para dentro do centro da vontade de Deus e faz a mulher ser abençoada. E aí sim, a mulher ter direitos conquistados. Porque aí ela vai realmente estar num lugar onde o homem usa o que ele é para a glória de Deus. E para a glória de Deus ele vai abençoar todos os outros, toda a família, os filhos e o reino de Deus. Que Deus fale profundamente no seu coração e abençoe a sua vida com essa palavra. Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Deus te abençoe em nome de Jesus.